Olá, senhores, bora aí para mais uma questão de calorimetria. Olha só, uma barra metálica a temperatura de 100 graus Celsius é colocada dentro de um recipiente isolado, contendo 1 litro de água a temperatura de 20 graus Celsius. O equilíbrio térmico se estabelece, então, a 60 graus Celsius. Qual seria a temperatura de equilíbrio se o volume da água fosse de 3 litros, mantendo-se as outras condições? Ele dá a densidade da água e te dá o calor específico da água. Então, olha que bacana. Nós sabemos aí que a água e aquela barra metálica, elas vão trocar calor. E a somatória da quantidade de calor trocada entre elas, nós sabemos que tem que ser igual a zero. Como elas vão variar a temperatura, nós vamos ter um quimacete para a água e também um quimacete para a nossa barra metálica, certo? A massa da água é 1 litro. Ele fala que 1 litro equivale a 1 quilograma, né? Cada litro, a densidade da água, cada litro equivale a 1 quilograma. Então, eu vou colocar aqui que a massa da água, ó, vale 1 litro para nós, tá? O calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius, e a variação de temperatura sofrida, ele vai a água de 20 até o equilíbrio, que é 60, ele varia 40 graus Celsius. Mas a massa e o calor específico do material da barra metálica eu não tenho, então eu vou chamar aqui de capacidade térmica, chamar de Czão, tranquilo? Tudo isso vezes a variação de temperatura da barra metálica, que foi de 100 graus Celsius para 60, né? Então perceba que ela variou em menos 40 para nós, tudo isso igual a zero. Bom, como aqui está em caloria por grama grau Celsius, se você preferir esse 1 litro, que equivale a 1 quilograma, a gente pode colocar como 1000 gramas, né? Porque aí cancela as unidades de medida aqui, vezes 1 e vezes 40, né? Nós estamos colocando aqui. E o Czão menos 40, negativo, passa para o outro lado da igualdade, ele fica positivo. Então, olha que a gente vai descobrir, ó, esse 40 corta com esse 40, a gente descobre aí que a capacidade térmica dessa barra metálica vale 1000 calorias por grau Celsius, já que nós trabalhamos com as unidades adequadamente. Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a mesma mistura, a quantidade de água mais a quantidade de calor da água, perdão, mais a quantidade de calor da barra metálica tem que ser igual a zero. De novo, MC delta teta A, mas essa massa da água eu vou chamar de M', porque vai ser diferente, é igual a MC delta teta da barra metálica. Bom, a massa de água agora são 3 litros, então colocar aqui, ó, são 3 litros de água, vezes o calor específico, que é 1 caloria por grama grau Celsius, e a variação de temperatura, né? De novo, ela vai de 20 graus Celsius para a nova temperatura de equilíbrio que é o que ele quer agora. Vou chamar de teta. Então vai ficar teta menos 20. Tudo isso mais a massa e o calor específico da barra metálica nós não temos, mas nós sabemos a capacidade térmica que nós encontramos anteriormente, né? A capacidade térmica da barra metálica vale 1000, vezes a variação de temperatura, ela sai de 100 para o equilíbrio. Então vai ficar teta menos 100, tudo isso igual a zero. Bom, esse 3 litros nós sabemos que equivale a 3 quilogramas. De novo, para ficar coerente com a unidade do calor específico, nós vamos colocar em gramas. Então vai ficar 3.000 gramas, vezes o calor específico, que vale 1. Tudo isso vezes teta menos 20. Mais, aqui eu vou fazer distributivo, ó, 1000 vezes teta dá 1000 teta. E 1000 vezes 100 é um 10 à terceira vezes 10 ao quadrado. Eu vou colocar como 10 à quinta aqui, só para não ocupar espaço, certo? Aqui eu vou fazer distributiva também, ó. Vai ficar 3.000 teta, e 3.000 vezes 20 é 30 vezes 2, vai dar 60.000, mais 1.000 teta, tudo isso menos 10 à quinta é igual a zero. Bom, perceba que o 3.000 teta mais 1.000 teta vai dar um total de 4.000 tetas, né? E os 60.000 e o 10 à quinta, lembrando que esse 10 à quinta representa para nós 100.000, negativo com 160, com 60.000 negativo, vai dar 160.000 negativo. Passando para o outro lado, ele fica 160.000 positivo. Aqui, 3 zerinhos cortam com 3 zerinhos, o 4 passa dividindo, 160 dividido por 4, a gente descobre que essa temperatura de equilíbrio será de 40 graus Celsius para nós. Fechou, meninos? Percebo que aí é uma questãozinha que daria para trabalhar algumas proporções, tá? Porque se vocês analisarem na primeira situação que ele dá, a água de 20 até a barra metálica 100 tem uma diferença de 80 graus Celsius.
E o equilíbrio se dá bem no ponto médio entre eles, né? 60 graus Celsius é subir 40 a partir do 20 e descer 40 a partir do 100. Então, 1 litro de água está para a variação da barra metálica. A barra se mantém, só que agora, ao invés de 1 litro, eu passo a ter 3 litros, né? Então, eu passo, ao invés de ter uma parte para 1, eu passo a ter 3 partes para 1, um total de 4 partes, né? E essas 4 partes, 80 graus, se divide em 4, daria 20 graus Celsius para cada um. Só que então, como eu tenho 3 camadas de água agora, a temperatura fica mais perto do 20 graus Celsius, né? Então ele desce 60, que equivale a 3 vezes da água, e sobe 20, né? Por isso que a temperatura volta a ser 40. Mas, por proporção, meninos, eu acho complicado, principalmente por ser prova aberta, né? Aí tá a continha para vocês, que dá para resolver dessa forma aí. Fechou? Um grande abraço a todos e até mais.